Olá, para quem não me conhece, eu sou médico proctologista, meu nome é Gilberto Salti. Há 2 semanas eu vim ao YouTube tentar colocar algumas impressões minhas como médico e como cidadão, já que eu acreditava que algo eu deveria fazer. Se eu pudesse auxiliar pelo menos algumas pessoas, estaria mais do que satisfeito. Nesse momento, eu venho a apelar até para o gaúcho, povo do Rio Grande, todo o seu orgulho, com toda a sua história, para que saiba o que está acontecendo realmente. No dia de hoje, o mundo tem 3 milhões de mortos pela Covid, sendo que o Brasil está tendo um aumento enorme. Nosso estado está sendo afetado de uma maneira tal grau que, por exemplo, eu não vou ao hospital há um mês. Praticamente virou uma enfermaria de guerra para a Covid. Então, eu queria dizer para vocês assim que o Brasil, no momento, encontra-se em segundo lugar de maior número de mortos pelo Covid, só perdendo para os Estados Unidos na mortalidade. Só que os Estados Unidos, na medida que a vacinação aumentou tremendamente, já estão vacinando os jovens, farta quantidade de vacinas. Os Estados Unidos está começando a diminuir tremendamente o número de casos, enquanto que o Brasil está aumentando. E tenho certeza que brevemente nós estaremos, talvez, em primeiro lugar em mortalidade. Na verdade, se for pegar a população dos Estados Unidos com a população do Brasil hoje, a percentagem pegando o número de habitantes que o Brasil tem, com os que morreram no Brasil, o número de habitantes que os Estados Unidos têm e morreram lá, nós já temos uma estatística maior do que a deles. A tendência é isto, é os países da Europa cada vez mais estabilizarem, que eles foram os mais afetados. Ainda a estatística, por exemplo, do país que mais morreu gente por população é a Bélgica, Reino Unido, Itália, países altamente desenvolvidos. Mas por que morreram tanto se são países desenvolvidos com medicina extremamente de primeiro mundo, como se diz? Para mim tem uma explicação muito simples. Primeiro que eles foram pegos quase que de surpresa, não se acreditava quase que aquele vírus da China iria invadir de maneira tão rápida a Europa. Segundo, são países com alta densidade populacional, são países que uma cidade está grudada na outra, é muito fácil a transmissão, tem muito idosos, e aí houve uma mortalidade muito grande. Só que, no momento atual, esses idosos estão praticamente todos vacinados, e aos poucos os mais jovens estão começando a ser vacinados. Enquanto que aqui no Brasil, Argentina, Chile, Peru, está aumentando tremendamente. Por quê? Temos muitos jovens. Os jovens não estão se cuidando de jeito nenhum. Bastava ver esse ano na época das férias, das praias. E continua. O meu objetivo, se eu conseguisse que alguém que está assistindo pudesse passar adiante a mensagem de que seu familiar, seu filho, seu amigo, pelo menos assim, lavar as mãos, usasse máscara sempre que estiver em contato com outra pessoa. Mas máscaras cobrindo o nariz. E não máscara só na boca, não adianta nada. É as vias respiratórias, pelas narinas entra e sai o vírus. Então isso é fundamental, evitar aglomerações. Agora, isso cabe também muito às nossas autoridades. Quando eu vejo diariamente os ônibus carregados, as pessoas nas filas, mesmo para se vacinar, quantidade de gente para se vacinar, isso é um absurdo, completamente errado. Então, não é só a vacina que vai resolver. Todas essas medidas feitas em conjunto com a vacinação, é óbvio, vão conseguir que a gente aos poucos vá debelando essa doença. O fato é o seguinte, não há dúvida nenhuma que nós estamos muito para trás dos países da Europa, Estados Unidos, Extremo Oriente nem se fala. É simplesmente ridículo a comparação da mortalidade pelo Covid no Japão, na Coreia do Sul ou na Austrália. Não morreu quase ninguém. Quando se fala em China, todo mundo diz, não, isso é tudo falso, as notícias da China. Mas esses países que eu estou citando, que praticamente não morreu ninguém, pouquíssimos, por quê? Alguma explicação tem que ter. Ou será que o vírus escolhe as pessoas? Tem gente que diz que, bom, ele popou os chineses. Por que ele popa Nova Zelândia, Austrália, Taiwan e assim vai? Então, meu apelo é tentar te dar o exemplo, nós como gaúchos, com tanta tradição histórica, nossos escritores, Érico Veríssimo, políticos como Oswaldo Aranha, nosso
espírito gaúcho, rio-grandense, com tanta tradição exemplar, vamos dar o exemplo, não vamos ficar na estatística como está o Rio Grande do Sul agora, em termos de Brasil. Nós estamos em 5º dos piores classificados em mortalidade. Perdemos, claro, para Amazonas, que foi uma catástrofe total. Não existe estatística nenhuma no mundo que tenha tanta mortalidade por pessoa como foi no Amazonas. Mas, segundo lugar, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Espírito Santo está um pouquinho pior do que o Rio Grande do Sul, mas depois do Rio Grande do Sul nós estamos pior que São Paulo. Só que São Paulo tem 45 milhões de pessoas. Nós temos 11 milhões. Então, esse é o meu apelo, porque secundariamente a melhora dessa doença terrível, nós temos que nos lembrar que existe, por exemplo, da minha área médica, a prevenção. Eu trabalho muito com prevenção do câncer do intestino. Está parado. Faz um mês que o hospital que eu trabalho, fechado, virou um hospital de guerra para paciente de Covid. O resto está fechado. Então temos que começar a reabrir aos poucos, mexer aos poucos, o comércio começar aos poucos. Mas se não fizermos tudo o que tem que ser feito como as autoridades recomendam, nós não vamos terminar isso tão cedo. Podem ter certeza.